Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 do módulo 7, Funções. E agora nessa aula, pessoal, eu vou mostrar uma função bem bacana, que é o seguinte: essa função ela vai receber dois parâmetros, sendo que esses dois parâmetros são do tipo string, e eu vou ser capaz de somar essas duas strings, desde que, é claro, eu possa converter essas strings para valores numéricos, tá? Então aqui eu vou colocar um comentário, função que soma duas strings, né? Tá? E aí eu vou colocar aqui def soma str. Então aqui eu estou começando a definir minha função e vou colocar os meus dois parâmetros. Repara que cada parâmetro eu escrevo e separo por vírgulas os parâmetros, tá? Caso eu tenha mais de um. E aí no caso, pessoal, veja o seguinte: o que é a ideia aqui? Eu vou pegar o conteúdo dessa variável x e o conteúdo dessa variável y, vou somar, tá certo? Então, para poder somar, eu vou transformar o conteúdo dessas duas variáveis, que são do tipo string, em tipo float. Se você não sabe o que é uma conversão de tipos, vai aparecer um card aqui em cima. Sugiro você dar uma olhadinha nessa transformação, nessa conversão de tipos, porque lá a gente vai fazer alguns exercícios, tá? E depois, pessoal, a parte interessante é que eu vou retornar, o retorno, né, desta variável será como tipo string. Então, eu vou ensinar aqui também como é que você pode retornar uma função, o conteúdo de uma variável que está dentro de uma função, tá? Eu vou usar o comando return, tá certo? E a gente vai ver como é que a gente pode usar isso. Então aqui eu vou colocar um input entre com um valor, e aqui eu vou botar o y. Lembrando aí, pessoal, que o input é sempre que ele vai te pedir um valor via teclado, para você inserir via teclado, e esse valor sempre vai ser, o resultado dele vai ser uma string, tá? Vai ser um valor do tipo string. Então eu não posso somar essas strings diretamente se eu quiser o resultado numérico, né? Do ponto de vista de 2 mais 2 é igual a, se forem números, 4. Agora, se forem strings, é 22. Ele concatena strings se eu fizer a soma de strings, tá? E aí, pessoal, agora eu vou mostrar isso depois. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode imprimir usando uma formatação que a gente já aprendeu aqui em aulas desse módulo, em aulas anteriores desse módulo, tá? E do módulo passado, que é esse aqui, é o format, né? Você tem uma string e que nessa string você especifica vários valores, tá? Então, por exemplo, eu quero imprimir os conteúdos de x, y, z, só que eu quero colocar isso dentro de uma string com uma certa formatação. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte: o primeiro parâmetro ali, que é x, é 0 e é tipo string. O segundo parâmetro é o y e está indicado pelo índice 1 aqui, e é do tipo string também. E o terceiro, que é o z, é o terceiro parâmetro, está indicado pelo índice 2 e é do tipo string também. Então, eu crio essa string e concateno as informações de texto com as informações de variáveis, e o resultado vai ser uma string, tá? E aí agora então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar só comentado para mostrar algumas características interessantes desse programa, para a gente entender melhor ele, tá? Então, a primeira coisa importante, pessoal, ele está conectando aqui e tal. Então aqui ele não vai executar a função ainda, porque aqui eu defini, e aqui é onde eu chamo a função. Mas ele só fez o quê? Ele só vai fazer o input, né? X. Opa, eu tinha que ter digitado o valor, ok. Não tem problema até aqui, tá? O que eu queria mostrar para vocês, pessoal? Se eu pegar esse programa e fizer x mais y diretamente, então vamos colocar valores numéricos agora, tá? 2 e 7, tá? Aqui eu esqueci de imprimir, mas aqui ele já imprimiu para mim, porque era o último comando, então ele imprimiu. Tá vendo que se eu não transformar em números, ele vai concatenar a string 2 com a string 7, virando a string 27. E não é isso que eu quero. Eu quero somar o valor 2 com o valor 7, fornecendo para mim o valor 9. Então, para isso, eu tenho que chamar a função que pega esses dois parâmetros do tipo string, converte em tipo float, faz a soma, joga em z, e o tipo z será transformado em string e retornado. Então, ao finalizar esta função, no lugar dela irá aparecer o valor resultante guardado em z. Vamos fazer isso agora? Vou mostrar para vocês. Ó. Então eu vou mostrar agora aqui
que com a soma string eu vou ter esse processo, ó. Quer ver? Então aqui eu vou botar 7 e 2, tá? E aí ele deu 9, só que ele deu 9 string, porque eu transformei em string antes de retornar o conteúdo dizer. Retornar significa substituir o conteúdo desta função pelo resultado que está dado em return aqui. E agora a variável z contém, então, um tipo string, que é a soma numérica de x e y, e eu posso mandar imprimir com esse formato, como está aqui, tá, pessoal? Então agora eu vou botar 2, 7, e aí ele vai imprimir 2, que é o x, mais 7, que é o conteúdo de y, igual ao conteúdo de z, que é 9. Legal, ficou bonita essa função, né, pessoal? Bom, então é isso, pessoal. A gente aprendeu duas coisas importantes aqui. Como é que eu posso botar um segundo parâmetro numa função, como é que eu uso conversão de tipos e, aliás, uma terceira coisa. Como é que eu posso retornar uma variável, um resultado, após uma sequência de operações realizadas dentro de uma função. Tá? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, porque esta é uma iniciativa sem propaganda, sem nenhum apoio de nenhum tipo financeiro, porque a ideia aqui é para divulgar Python para o maior número de pessoas. Então, não esquece de compartilhar com seus amigos e colegas para que eles aprendam Python, uma ferramenta importantíssima para o século XXI. Muito obrigado, pessoal, e vejo você no próximo vídeo, que vai ter uma coisa bem interessante. Sabe o que vai ter lá, pessoal? Adivinha? Vai lá no vídeo lá, que ele vai ser a preparação de uma sequência de vídeos super bacanas que você vai ver lá. Os próximos 3 vídeos vão ser bem interessantes, garanto para você, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!